Evangelho, olha o globo, de fariseus, é quem está dentro dele. Todos. Você colocou todos. É a ferramenta que o diabo precisava. Agora você se perdeu quando você diz o evangelho de fariseus. Não salvou ninguém. Não sei se você tem noção o estrago que você fez. Bom, pessoal, eu não ia falar mais sobre este assunto da música cantada pela Aimee Rocha, Evangelho de Fariseus, porque eu acho que já é um assunto saturado, muita gente falou muita coisa. Só que eu vi um vídeo de um pastor, não sei se vocês conhecem, pastor Wesley Ross. Ele é muito conhecido no meio dos artistas gospel, ele é compositor, é dono de estúdio. Eu vi a fala desse pastor em relação à música da Aimee Rocha. Mas assim, me incomodou muito algumas coisas que ele falou e eu quero trazer aqui no canal para a gente comentar. Ele reage à música e eu quero reagir à opinião dele sobre a música, colocando alguns pontos aqui para a gente comentar. Agora sim. Uma semana depois da música Evangelho de Fariseus, e muita gente comenta, cadê esse comentário? Comenta. Calma. Sempre quando há uma bomba, eu fico vendo o alvo atingido, os colaterais, que são os que estavam perto de quem estava atingido, e o propósito. E claro, vimos um propósito lindo. Como a música mexeu com as reações missionárias, ao mesmo tempo também preocupação com pessoas da mídia, da imprensa, do jornalismo, do governo, e então passou-se a falar no Marajó. E aí eu quero convidar... Bom, observe que a estratégia, a tática é sempre a mesma. Todos que estão criticando a música, que não gostaram da música, eles começam elogiando a música. A música é muito boa, mas a música é muito legal, muito bacana, eu gostei da música, mas... E aí eu quero convidar a autora, a Aimee. Fica à vontade, já que eu não estou com você presencial, vamos bater esse papo virtual, vai ser bem edificante. Primeiro que eu quero começar te agradecendo demais. De verdade. Assim, eu tenho motivos de sobra, vou te dar pelo menos 3. Eu sou um produtor musical há 25 anos, então minha profissão é música. Tudo que eu tenho na minha vida, que eu conquistei, que eu comprei, é música. Porque eu tenho um estúdio de gravação, gravo muitos famosos que você conhece, muita gente. Então, por ser da música, eu fico procurando alguma coisa Aimee e eu não achei. Segundo, a sua poesia, e eu componho muitas canções. Tem música minha que muitos famosos gravaram, então chega um tempo que bate aquela maturidade de você se preocupar com detalhes do que você está escrevendo. O terceiro motivo é, sou missionário. Todo ano eu saio, vou para debaixo da ponte com a minha equipe, prego, ministro, faço seminário sobre justiça, no contexto judaico, a Tzedaká, que é ajudar o próximo. Eu vou para o Haiti todo ano. Ah, por que você não faz no Brasil? Por exemplo, a Aimee denunciou Brasil. Olha quantos ministérios podem ajudar o Brasil, olha quanto o governo pode ajudar o Brasil. Mas ainda assim no Brasil, quem vai num rio daquele, pesca um peixe e come. Pega uma raiz, come. Chuta um pé de manga, cai uma manga na cabeça, ele come. Eu vou para um lugar onde eles comem terra. Então assim, cada um cuida do seu Marajó. E aí eu pontuei algumas coisas da tua música que eu quero compartilhar, que eu achei bem legal. Primeiro, a primeira palavra que eu me apego é a palavra campanhas para nós mesmos. Quando estamos no contexto de igreja e você fala de uma campanha, quem está fazendo uma campanha ou participando de uma campanha, ela tem um motivo. Ela tem um Marajó particular dela. É o filho que está no crack. É o casamento que está se perdendo. Ah, eu vou fazer uma campanha, 7 semanas de oração. Tem igrejas que fazem isso, né? Então, essa palavra ela é muito validada para quem está sofrendo. O que você sofre em ver as criancinhas se perdendo no Marajó. Tem uma mãe que está também sofrendo, que está perdendo a filha para prostituição, o filho para balada, o marido para cachaça. Então, eu não criticaria as campanhas, de verdade. Tira a campanha aqui fora. Quando ele diz aí, cada um tem o seu Marajó, olha, existem coisas que são incomparáveis. Às vezes eu estou passando uma necessidade, uma dificuldade, mas eu preciso ter consciência e compreender que tem gente passando privações e necessidades maiores que a minha. Esse caso de Marajó é uma situação, eu creio que seja uma situação muito mais complicada, que precisa de uma atenção muito maior do que outras necessidades na sociedade. Eventos para nós mesmos, tem que tomar cuidado.
Você saiu de uma base missionária para dar um recado missionário, participando de um evento onde Deus não vai botar a cara numa playlist, o anjo não vai vir fazer segunda voz para você, o arcanjo não vai vir tocar bateria. É um evento que, se você ganha esse reality, é para você mesmo. Então, eu também não colocaria o evento para nós mesmos. Tem como a gente transmitir o recado por outros caminhos. Eu vou até compartilhar isso com você, porque eu tive que aprender isso. Estocamos o maná. Olha, maravilhoso. Poético, lindo, nobre e diferente. Estocamos o maná. Gostei, de verdade. Quando você fala que o reino virou negócio, eu não posso discordar de você. Mesmo. Quando você vê grandes franquias de igrejas se abrindo e ela não tem um propósito missionário, que é a sua mensagem central, ela é uma igreja de sucesso, é uma igreja de rádio, é uma igreja de televisão, mas o propósito do resgate das vidas, o propósito de suprimento às vidas. Por exemplo, eu pertenço à igreja que eu posso considerar uma igreja rica. E nós temos uma base linda na África. E a expansão do que se faz é a coisa mais linda. Quando eu falo nossa igreja, eu faço parte do contexto, tá, gente? Eu não sou pastor sênior de igreja. Então, se eu fizer alguma defesa, não é porque eu recebo salário de pastor, porque eu não recebo. Eu sou empresário, tenho um estúdio de gravação e tenho uma empresa no ramo de turismo. Ponto. Então, quando se trata, por exemplo, de dízimo, eu não recebo dízimo de ninguém. Eu dou o meu dízimo. É uma contribuição minha particular. Eu respeito. Um cara, um dia desse, estava com cigarro reclamando comigo, né? Mas você dá dízimo? Eu falei, meu amigo, cada um dá o dinheiro onde quer. Você gasta fortuna com cigarro, eu gasto com o Senhor e acredito na proteção com a minha família e está tudo certo. E se não tivesse na Bíblia, eu faria como contribuição só pelo bem-estar da sociedade e o bem que a igreja faz, eu faria. Então, não dá nem para discutir isso aqui, respeito quem não dá dízimo. Sobre os dízimos, eu tenho aqui no canal um vídeo, uma videoaula praticamente, que eu dou uma aula assim detalhada, esmiuço a questão do dízimo. Vou deixar até o link aqui embaixo na descrição e talvez na tela final. E aí, se você quiser entender mais sobre essa questão do dízimo, que é sempre um assunto que está sempre em discussão entre os evangélicos, tem um assunto muito bom aqui no canal que você pode assistir. Mas, quando eu vejo aqui, o reino virou negócio, eu não posso discordar de você. Então, você tem mais um ponto muito negativo aí na boca de quem critica, não sei porquê. Agora, quando você toca no dízimo, eu me preocupo mesmo. Satanás, ele fica esperando uma oportunidade. Porque hoje nós vivemos uma dimensão de desigrejados, pessoas machucadas, pessoas que não conhecem a igreja, outros que já conheceram, que se machucaram, saíram, outros que não conhecem, mas vê tanta gente falar mal, que fala, eu vou para a igreja para quê? Por exemplo, o diabo precisa de uma ferramenta para falar, cara, se eu falar que eu sou o diabo, que eu tenho chifre, que eu tenho rabo, o cara vai correr de mim, porque ninguém quer o diabo. Serve ao diabo, mas não quer o diabo. Então ele precisa entrar com sutileza. E com sutileza, ele já tem um coração dizendo, eu não gosto de crente, eu não entro na igreja de crente. Aí vem uma crente e fala, evangelho de fariseu. O cara fala, cara, tá aí. Se até o de dentro tá falando, por que eu vou para lá? E uma das pautas mais criticadas na igreja é o dízimo. Aí aquela pastora simplesinha, que tem uma igreja, que ela recolhe o dízimo, não tem nem salário, não tem aquele sonzinho velho. Você conhece isso? Você é de uma comunidade simples. Ou a Aimee, ela tem um marajó lá na esquina da igreja dela. E o pessoal vai lá e leva sopão. Como essas imagens você está vendo? Ela vai lá e evangeliza. Eu conheço milhares de igrejas assim. Não teria dinheiro para ir lá no Marajó, mas para que no Marajó se tem uma família se perdendo debaixo da ponte na esquina da casa dela? Veja, essas imagens são da igreja a qual eu pertenço aqui nos Estados Unidos. É a Batista Atitude de Orlando. Esse, Aimee, é o nosso Marajó. Salvar vidas de imigrantes de todas as nações que vêm para cá, não tem roupa, não tem casa, não tem comida. Pessoas que passam necessidades aqui dentro dos Estados Unidos. E aí recebem comida e recebem uma palavra de Deus. E aí vem a parte que eu acho horrível. Qual a necessidade desses pastores estar vindo a público? Eu falei isso no outro vídeo. Para mostrar que são missionários, que fazem contribuições, que dão assistência, que ajudam o pobre. Aí fica mostrando vídeo, mostrando imagem, mostrando foto, que faço isso, que faço aquilo, como ele está mostrando aí. Qual a necessidade? Será que esses pastores se sentiram tão ofendidos assim que eles ficaram incomodados? Não, agora eu tenho que mostrar que eu não sou fariseu, eu tenho que mostrar. Gente, quem faz não precisa provar nada para ninguém. Não precisa, a igreja não precisa se autodefender. Quem defende a igreja é Cristo. O que nós temos que fazer é manter
a nossa conduta de luz deste mundo. Como eu falei no outro vídeo, e a luz ela brilha. Não precisa você provar para todo mundo que você é luz. Todo mundo vai ver essa luz brilhando e vai ver que você é luz. E outra coisa, a Bíblia diz claramente que a tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Não precisa ficar tocando trombeta. Olha aqui, ó. Ela falou que a gente não ajuda, mas olha aqui a minha obra. Olha o que eu faço. Isso aí é uma conduta típica de fariseu. Muitas vezes essas ajudas são mais desencargo de consciência do que amor pelas vidas que perecem. Você sabia disso? Você sabia disso? Muitas pessoas ajudam mais não porque amam, porque vê a necessidade e se compadece. Não. É por desencargo de consciência, para dizer depois o que dizer que fez. Paulo disse assim, ainda que eu pegasse todos os meus bens e distribuísse para os pobres, se eu não tivesse amor, isso nada valeria. Ainda que eu queimasse meu próprio corpo em prol de um necessitado, nada isso valeria se não tivesse amor. Então muitos aí, pode reparar, essas pessoas, eu ajudo, eu faço obra, mas elas estão ali no seu conforto, estão ali nos seus carros de luxo importados, carro zero, nas suas casas confortáveis. Não estou dizendo que é errado, ainda pelo menos faz. Tem gente que nem isso faz, né? Não ajuda. Pode, estou dizendo aquele que não pode. Aqueles que podem e não faz. Mas se porventura Jesus chegasse para essas pessoas e dissesse aquilo que ele disse para o jovem rico, vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, vem e me segue. Será que essas pessoas fariam isso? Porque elas mandam uma oferta, dão o dízimo, contribuem, ajudam, amém, glória a Deus. Mas elas continuam no seu mundo confortável. Agora, se Jesus dissesse, isso que você está fazendo é muito bom, mas eu quero que você faça mais. Eu quero que você saia do seu conforto e distribui todo esse teu conforto com as pessoas necessitadas. Será que eu me incluo nisso, estou aqui apontando o dedo para ninguém não, nós faríamos isso? Estamos preparados para isso? É uma questão. Estou trazendo esse vídeo aqui para nós refletirmos como é o nosso cristianismo hoje. Tudo que Satanás precisa é de uma ferramenta de dentro. Isso se chama legalidade, autenticada. Foi alguém lá de dentro que falou, pronto, injeta no coração, e aí a pessoa diz, eu não preciso mais da igreja, eu não vou na igreja. Aliás, estamos numa era de desigrejados, que a igreja sou eu, o destinatário. Para quem que é a música? Porque o seu tema ele é político. Quando você fala, por exemplo, a Amazônia queima, melodia bonita, de verdade, gostei muito. Mas se a Amazônia queima, temos que chamar Deus de fariseu. Nós não temos controle remoto para diminuir a densidade e a temperatura do sol. Isso é uma pauta progressista da esquerda. Não faz pelo negro, não faz pelo índio. Olha o desmatamento, o aquecimento global. Leonardo DiCaprio. Então assim, por isso que eu vi o povo também dizendo que você era progressista, esquerdista. Nem sei em quem você votou, mas olha a ignorância deles. Por quê? Uma falha, ou talvez a falácia, o que você ouve naquela região, das ONGs, elas recebem bilhões. As ONGs recebem. E o João que desapareceu, ele viu esse dinheiro? O índio viu esse dinheiro? Mas ninguém fala do governo atual. Talvez o tema ideal para sua música seria governo de fariseus. Por que não falar do governo? Já que as emendas dos deputados... Cadê o deputado do Pará? Cadê o senador do Pará? Cadê os prefeitos dos municípios? E as emendas? E o dinheiro das ONGs, das associações, das fundações? As queimadas, quando você escreve aquecidos pelo ego, esse aquecido pelo ego é poético, mas a palavra aquecidos a gente sabe que é sobre o aquecimento. Tá, a igreja não foi preparada para pegar em mangueira e apagar incêndio. Ela foi preparada para resgatar vidas, batizar vidas, restaurar vidas. O social a gente faz, mas não é uma obrigação ir lá para o Marajó. Do governo é, da igreja não. A igreja faz por amor, o governo tem que fazer por obrigação. Existe dentro do seu estado quem tem que responder pelo seu estado. Deputado federal, deputado estadual, senadores. Então sua música com a mensagem certa e o endereço errado, o destinatário está errado. Você quis despertar a igreja para a missão, mas deu uma missão para ela que é do governo, não é dela. A dela é assistencialista, dentro de um quadro missionário. Para o governo, dentro de um quadro obrigatório. Bom, aí ele diz que a música ela foi dirigida
destino errado. Não. Deveria falar que o governo era fariseu. Não. Fariseus, biblicamente falando, eram pessoas que conhecem a lei de Deus, que conheciam a lei de Deus, que conhecem os mandamentos do Senhor e até ensinavam as pessoas, mas eles mesmos não praticavam. Por isso são fariseus, hipócritas, ou seja, fingidos, mentirosos. Agora eu te pergunto, o governo tem conhecimento da lei de Deus? O governo não está ali para ensinar evangelho. O governo, se é esquerda ou se é direita, não importa, não está ali para ensinar cristianismo, lei de Deus, Bíblia, evangelho, teologia, não. Então eu não posso destinar uma música, fazer uma crítica dessa a um governo de um país, do Brasil, por exemplo. Não, é para a igreja, porque quem conhece a lei de Deus, quem conhece os princípios bíblicos, quem conhece o evangelho é a igreja. E se a igreja não vive isso, vive um farisaísmo, é a igreja que deve ser criticada. Claro que nós não estamos aqui generalizando, dizendo que tudo que é igreja se enquadra nessa crítica. Obviamente que não. Evangelho, olha o globo, de fariseus, é quem está dentro dele. Todos. Você colocou todos. É a ferramenta que o diabo precisava. Eu teria colocado fariseus no evangelho. Quer dizer, está falando dos fariseus que estão dentro do evangelho. O evangelho está intacto. É os caras que são fariseus. Fariseus no evangelho. Aí você pode dizer, então a carapuça civil, você é um desses fariseus. Eu não falei seu nome, eu não citei o nome da tua igreja. Aí você teria moral. Agora você se perdeu quando você diz, o evangelho de fariseus não salvou ninguém. Não sei se você tem noção o estrago que você fez para quem não quer Jesus. A menina, ela não denunciou o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro é verdadeiro, não tem que criticar nada. É o evangelho puro e genuíno do Senhor Jesus. Ela disse um evangelho de fariseu, artigo indefinido. Ela não disse o evangelho de Cristo, é um evangelho de fariseu. Não foi isso que ela disse. Há um evangelho de fariseus. Não é o evangelho de Cristo que ela está criticando. Bom, é difícil entender isso, gente. Tem que desenhar, tem que fazer o quê? Para esses líderes, esses pastores, entenderem o que a menina quis passar naquela música. Não quer Jesus, não quer igreja e precisava ouvir a voz de quem está dentro da igreja para dizer, tá vendo? Se ela está dentro, está falando, o que eu vou fazer lá? É como fala. E aqui eu vou encerrar. Duas irmãs tinham um recado para dar. O mesmo recado. Uma se chamava Marta, a outra Maria. O irmão estava morto há 4 dias, você conhece a história. Aí, de repente, Marta viu o amigo chegando, 4 dias depois, chega Jesus. Marta foi para cima dele com uma frase, guarda essa frase, Emê. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Esse é o recado, pronto. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus começou a bater boca com ela. Então dá a entender que ela cobrou ele. Se você estivesse aqui, tá vendo? Ele não teria... Aí Jesus bateu boca com ela. Seu irmão há de ressuscitar. Ela revidou. Sim, eu sei que há de ressuscitar. É a ressurreição do último dia. Jesus treplicou. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bateu boca. Discussão. A irmã dela, Maria, viu que era Jesus? O texto fala, prostrou-se e o adorou, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, mesma frase, meu irmão não teria morrido, mesma frase, Emê. Sabe o que diz o versículo seguinte? Jesus chorou. A pergunta que eu te faço, como que Jesus se irrita com uma, por causa de uma frase, e se emociona com a outra, com a mesma frase? Não é o que eu falo, é como eu falo. Então, de tudo, eu não critico a sua música, porque ela tem a mensagem certa, a poesia linda, a melodia maravilhosa, para o destinatário errado. E aqui, gerou um boleto para você. Você vai ter que fazer uma música agora, convencendo o coração petrificado contra a igreja, contra dízimo, contra pastores, que eles são úteis dentro da igreja, que não era esse o recado que você tinha que dar. Como você vai fazer, eu não sei, mas vai vir uma próxima música de resgate dessas vidas, porque você ajudou a machucar eles ainda mais. Meu ponto de vista. Eu não iria para a igreja. Gosto de balada, não gosto de igreja. Eu vejo as pessoas falar de dízimo, odeio.
Amei a música da Aimee, gostei da Aimee. Escuto mais alguns que cantava gospel e agora também tá no mundo. Curto uma Anitta da vida. Sabe quando é que eu vou pra igreja? Nunca. Eu gosto da Aimee, da igreja não. Curti essa menina. Eu sou um dos 1 milhão que tá seguindo ela do dia pra noite. Foi esse colegiado que você criou. Mas você é compositora, uma excelentíssima cantora e muito de Deus. Eu fui no seu Instagram, vi que você tem uma linha mesmo de ministério, cultos de missões. Eu dei uma estudada. Eu vi que você é autêntica. Só pede para Deus te dar uma música agora para curar o coração de quem você machucou. Ah tá, então errado está a Aimee Rocha ou qualquer outra pessoa que denuncia as coisas erradas, o pecado. Eles é que estão ferindo as pessoas, eles que estão machucando as pessoas, não são os escândalos que acontecem dentro das igrejas não. Por exemplo, o que aconteceu ano passado com aquele pastor miserável lá, que tirou a vida da própria esposa, da Sara Mariano. E aquilo ali não machuca as pessoas, não é impedimento, não é escândalo para as pessoas chegarem a Cristo, não. Esses abusos que acontecem dentro das igrejas, esses pastores que são, como a Bíblia diz, lobos devoradores, não, isso não machuca as pessoas, não. Né? Esses escândalos que repetidas vezes acontecem no meio evangélico, não, isso não machuca as pessoas, não. Isso não é um embaraço para as pessoas chegarem a Cristo, não. Jesus disse, ai daquele por quem vem o escândalo. Escândalo é aquilo que faz a outra pessoa tropeçar. Não é quem está denunciando o escândalo, é quem comete o escândalo. Então não é Aimee Rocha com uma música dessa que tem que pedir perdão, ou que tem que se retratar, ou fazer uma música para as pessoas que ficaram feridas. Poxa, quem ficou ferido, gente? Quem em sã consciência se machucou com a música dessa? Muito pelo contrário, as pessoas deram graças a Deus que apareceu alguém humilde, simples, mostrando uma realidade do ambiente que ela mora, no Marajó. Então não foi as pessoas que estão lá fora, né, que não conhecem Jesus ou que estão engateando na fé que se machucaram. Não foi eles que se machucaram. Foram os pastores que se sentiram ofendidos porque ela expôs ali uma verdade. É por isso que está todo mundo vindo a público mostrando que faz isso, faz aquilo outro, dizendo que está defendendo a igreja. A igreja tem seu advogado já, que a Bíblia diz que é o Espírito Santo, que é o próprio Cristo. Eles não estão defendendo a igreja coisa nenhuma, eles estão defendendo um sistema onde eles vivem ali envolvidos. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Querendo Deus.